Glória a Deus. Toma assento então, irmãos. Nós vamos fazer a leitura da palavra. Abra sua Bíblia. Isaías, capítulo de número 53. Amém? Gostaria de falar um pouquinho sobre esta clareza da profecia. E neste mês de julho, irmãos, aqui na nossa igreja, na IBC, no momento da escola bíblica dominical, este mês de julho, nós estudamos sobre o tabernáculo, tá? Os irmãos que estiveram aqui viram que foi uma grande bênção e aprendemos muito. E a gente percebe que tudo que havia no tabernáculo, tudo se convergia a Cristo Jesus, o nosso Senhor, tá? Desde o Antigo Testamento, todos os utensílios, toda aquela liturgia, daquele culto que faziam, tudo, os sacrifícios, tudo convergia a Cristo Jesus. E eu fiquei pensando, falei assim, este mês de julho, hoje é o último domingo do mês de julho, né? Eu falei assim, então vou pensar um pouquinho com os irmãos sobre este Cristo maravilhoso que se entregou por nós lá na cruz do Calvário. E você sabia que eu e você estamos aqui é porque um dia Jesus subiu no Calvário e doou todo o seu sangue por nossa causa, para nos salvar, para nos perdoar, para nos remir e para nos garantir um céu glorioso. Amém? Então abriu a sua Bíblia? Amém? Eu lerei um versículo e na hora que eu pedir para vocês leiam comigo, tá bom? Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. E não fizemos dele caso algum. Agora vocês, vamos lá? Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito de Deus e oprimido. Pode ler o seguinte, que vocês estão lendo muito bem. Vamos lá? Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. E como ovelha muda, perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão, só eu agora, tá bom, irmãos? Deixa eu um pouquinho também, né, gente? Da opressão e do juízo foi tirado. Quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. 10, vamos lá, vocês, vamos lá? Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. 12, vamos lá? Pelo que lhe darei a parte. Porquanto derramou a sua alma na morte,
e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos. Amém? Glória a Deus? Amém. Queridos irmãos, então, eu coloquei esse tema, a clareza da profecia, por quê? Esta profecia do capítulo 53 do profeta Isaías é a profecia mais clara a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isaías é um profeta que ele profetizou, falou mais sobre Jesus Cristo, mais sobre a salvação, falou sobre o nascimento de Jesus, falou sobre o ministério de Jesus, falou sobre o sofrimento de Jesus, falou sobre a ressurreição de Jesus. Isaías poderia ser chamado de o Evangelho do Antigo Testamento. Isaías escreveu 66 capítulos, simbolizando a Bíblia inteira. 66 livros a Bíblia inteira tem. 39 no Antigo Testamento e parece que 27 no... É isso, né? 27 no Novo Testamento. Do capítulo 1 até o capítulo 40, até o 39, aliás, significa o Antigo Testamento. Do capítulo 40 em diante, o Novo Testamento. Tanto é que quando ele começa o capítulo 40, ele começa deste jeito. Consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor Jeová. Quer dizer, a verdadeira consolação para o povo de Deus viria através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E esta consolação veio, e Jesus, vocês conhecem toda a história, tá? Por isso que eu achei muito interessante esta profecia, que ela é muito clara a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isaías foi escrito cerca de 730 anos. Este profeta, chamado de profeta messiânico, foi o mais que falou a respeito de Jesus, que eu já disse aos irmãos. Capítulo 53 é o coração de todas as profecias. Tá? Nenhuma profecia tão clara em sua mensagem quanto esta do capítulo 53. Fala da sua humilhação, da sua exaltação do Senhor Jesus. Ela é a confirmação das demais profecias antes desta que Isaías profetizou. É a confirmação das promessas de Deus também, tá? Esta profecia se cumpriu quando Cristo desceu à terra. Nasceu de uma virgem chamada Maria, teve seu ministério marcado por milagres e maravilhas, culminou no Calvário concretizando o grande projeto de salvação que Deus já tinha planejado lá no passado. Que trazendo muitos filhos à glória de Deus, e isto confirma o amor de Deus que é muito grande para com a humanidade. Billy Graham viveu neste século. Eu não sei, parece-me que ele nasceu em 1939 e faleceu em 2018. Se eu estiver errado, os irmãos me perdoem, eu li assim e agora eu não lembro. Mas ele escreveu uma frase muito interessante. Ele diz assim: a cruz mostra a gravidade do nosso pecado, mas também demonstra o imensurável amor de Deus. As duas coisas se encontraram na cruz. O nosso pecado sobre o Cristo Redentor e o grande amor de Deus que desceu para ser o nosso Salvador. E Cristo Jesus foi este que ficou entre Deus e o homem, Deus e a humanidade. E ele ficou pregado numa cruz, conforme nós sabemos. E com este grande amor, esse grande sacrifício, Deus, a Bíblia diz que ele entregou o seu Filho para ser crucificado lá na cruz do Calvário. Tanto é que quando João Batista estava batizando ali no Rio Jordão, a Bíblia diz que Jesus vinha chegando
E João falou, não, eu não sou digno de batizar o Senhor. O Senhor é antes de mim. Eu não sou digno nem de desatar as correias das suas alparcas. Mas ele gritou e falou assim, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está chegando, olha ele aí, olha ele aí. Como você sabe, João? Eu sei porque aquele que me falou que quando eu batizasse ele, viria descer o Espírito Santo descia e uma voz do céu desceu. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Você pode glorificar Deus, irmãos? Sabe por quê? Esse Cristo não mediu esforços para nos salvar. Este Cristo nos deu paz em nossa vida. Nós acabamos de ler na Bíblia. Olha aí o versículo de número 5, fala assim, 4 e 5. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Vamos ler o restante ali para mim, irmão? Vamos lá? O castigo que nos traz a paz. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Meu irmão, você pode glorificar a Deus, sabe por quê? Nós temos paz com Deus. Você tem paz com Deus. Porque Cristo Jesus sofreu por nós. A Bíblia está dizendo que o castigo, foi um castigo que ele recebeu. Mas este castigo trouxe paz para mim e para você. É por isso que o apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 5, versículo 1, fala assim, olha, pela fé somos justificados pela fé e temos paz com Deus, pelo sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. E nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E depois ele começa a falar, não nos gloriamos somente nisto, mas nas tribulações. Mas, irmãos, olhe a importância de você ter esta paz com Deus. Você só obtém esta paz com Deus quando você diz sim para Jesus. Quando você fala, Senhor Jesus, mora no meu coração. Senhor Jesus, não quero mais adorar nenhum ídolo. Senhor Jesus, eu quero substituir o Senhor por tudo nesta vida. Senhor Jesus, habita comigo, porque certamente eu terei paz. E terei paz contigo, Senhor. Certamente eu vou ter paz com os meus irmãos, com os meus amigos e até com os meus inimigos. Você pode glorificar a Deus? A importância da paz vertical, irmãos, é super importante. Quando você tem paz com Deus, irmão, você está limpo perante Deus, a outra paz fica muito mais fácil, você sabia? Esses dias eu fui até visitar uma pessoa, depois ele falou assim, a outra pessoa não era crente, né? Falou assim para ele, falou assim, nossa, mas senti tanta paz nesse homem aí, viu? Eu falei, glória a Deus. Eu senti tanta paz, falei, meu Deus, mas não falei nada para o irmão, não falei nada para ninguém. Mas, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. As pessoas têm que sentir paz quando você chegar perto delas. Amém, queridos? As pessoas vão te respeitar quando você tiver paz, está entendendo? E também, irmãos, aquelas pessoas, já viu aquelas pessoas que xingam bastante? Fala besteira, fala um monte de coisa assim, né? Uma vez fui visitar uma empresa quando eu trabalhava e essa pessoa de 10 palavras, 9 era besteira. Falei, meu Deus, eu vou ter que tratar com esse engenheiro aqui, Senhor, nessa empresa, como é que eu faço, Senhor? Tem misericórdia de mim, Jesus, ficar ouvindo essas besteiras tanto assim, nós temos que tratar coisas técnicas aqui, vamos fazer aqui, que vamos fazer.
Mas, irmão, daí da primeira vez, depois na segunda vez, ele já falou menos besteira. Depois na terceira vez, foi diminuindo, foi diminuindo. Chegou um momento que eu ia lá, irmãos, não falou mais nenhuma besteira. Ele falou para mim assim, eu senti que você é diferente, entendeu? Então eu refriei um pouquinho a minha língua. Eu falei, é isso mesmo. Mas, irmão, quando você transmitir paz para as pessoas vão respeitar você. Amém, querido? Então, irmãos, olha, nesta profecia que nós estamos meditando aqui, irmãos, veja bem, Deus cumpre com as suas promessas à risca. Uma das coisas tão preciosas da Bíblia Sagrada, irmãos, é que todas as profecias que aqui nelas estão escritas, muitas já se cumpriram e muitas ainda vão se cumprir. E uma coisa eu quero dizer para você, na tua vida também, Deus tem plano para você e as profecias vão se cumprir. Você pode glorificar Deus? Eu vou repetir de novo. Na tua vida, repete comigo, na minha vida, as profecias de Deus vão se cumprir. E eu tomo posse. Amém, irmão? Você pode glorificar Deus? Toma posse das profecias de Deus para nós. É palavra de Deus. E elas hão de se cumprir. Porque fiel é o que prometeu. Deus é fiel. Deus falou para Jeremias, Jeremias, o que você vê? Ele falou, eu vejo uma vara de amendoeira. Então viste bem, Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Veio de novo a palavra ao profeta Jeremias, falou, Jeremias, o que você vê agora? Eu vejo uma panela ferver, cujo cabo está para o norte. Viste bem, Jeremias, porque do norte virá a destruição para Jerusalém. Deus estava proposto a destruir Jerusalém por causa do pecado. Deus vela pela sua palavra para cumprir, irmãos. Você pode glorificar Deus de todas as palavras que Deus disse a Moisés, a Bíblia diz que nenhuma caiu por terra. Se Deus falou ao teu coração, irmão, dobre-se para Deus, porque as profecias, a palavra vai se cumprir na tua vida. Você não é um qualquer, você é uma pessoa que Jesus salvou, que Jesus comprou, pagou um alto preço lá na cruz do Calvário. Você tem agora, irmãos, a atitude e a bênção de Deus na tua vida. Alguém pode olhar para você, desprezar, essa pessoa, olhar meio por baixo. Você já viu aquela pessoa que olha assim, meio desgaze para você? Não, irmão, você tem autoridade divina no teu coração, na tua vida, irmão. Amém? Vocês riem, mas é uma realidade, viu, gente? Irmãos, e a palavra do Senhor vai se cumprindo, vai se cumprindo. A palavra de Deus cumpriu no nascimento de Jesus. Paulo fala lá em Gálatas, capítulo de número 6, 4, versículo 6. Chegando no tempo determinado, no tempo certo, o Filho de Deus nasceu, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, cumpriu-se a palavra de Deus, para salvar, para remir, para transformar, para fazer uma grande obra. E a palavra de Deus vai se cumprindo, vai se cumprindo. Em Efésios capítulo de número 1, versículo 9 e 10, eu não sei se os irmãos hoje eles estão atentos lá na mídia, mas parece que não, viu? Eu estou percebendo que os versículos não estão aparecendo ali. Mas eles vão se converter ainda, quer ver? Daqui a pouquinho se convertem. Quer ver? Irmãos, em Efésios capítulo 1, versículo 9, agora falei para vocês que se converter? Converteram já. Vamos ler lá, olha. Descobrindo-nos, vamos todo mundo junto? Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo ao próximo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Você pode glorificar Deus? Jesus, irmãos, Ele uniu
a terra ao céu, e até no céu as coisas ficaram bem. Você sabia disso? Eu imagino quando Jesus adentrou o céu. E foi uma festa, porque a Bíblia diz que houve um novo cântico. Um cântico novo cantou-se no céu. Entendeu? Então, irmãos, e na terra, Jesus veio e trouxe o ser humano até Deus. Ele cravado na cruz do Calvário, ele ainda na cruz salvou um grande pecador, um ladrão na cruz. Quando aquele ladrão ainda disse: olha, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus não acusou nenhum dos seus malfeitos aqui na terra. Ele simplesmente falou assim: ó, hoje estarás comigo no paraíso. Eu fiquei imaginando assim, irmãos, que Jesus ali na cruz, ele quis demonstrar que o amor dele não tem limites. Jesus tem um grande amor por sua vida que não há limites. Você pode glorificar Deus? Ele salvou você, Ele salva quem está aqui nesta noite, Ele quer dar paz para a tua vida, Ele quer mudar o teu destino e Ele quer te fazer levar um dia ao céu. Jesus tem isso para nós. Seja o mais vil pecador, tá? Jesus faz isso aí. Por isso que a Bíblia fala aqui que Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores tomou sobre si. Outra coisa, irmãos, que Jesus, no versículo de número 10, do capítulo 53, diz assim, ó: todavia o Senhor agradou o quê? Moê-lo. O que é moer, irmãos? Ó, triturar, né? Você já viu aquele moedor de carne? Entra um pedação de carne, sai só aquelas carninhas tudo moidinhas, não é assim? É moedor de tudo que você vai imaginar. Mas aí a Bíblia está dizendo assim, ó: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Olha, então ele foi moído, foi triturado lá na cruz do Calvário, quando ele puser ele por expiação do pecado, tá? Ó, verá a sua posteridade e prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. E o próximo versículo, o 11, olha lá para você ver. O trabalho da sua alma, ele, o quê? E vai ficar o quê? Satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Tem uma outra versão da Bíblia que fala assim, não sei, talvez você tenha ela aí, mas que fala assim: ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Porque foi um trabalho penoso, foi um trabalho cruel. Só que a Bíblia diz assim que deixou Deus satisfeito. Você pode glorificar Deus, irmão? Você sabia que a cruz de Cristo deixou Deus satisfeito pela justiça que Ele estava fazendo, pelas promessas que Ele tinha feito, está entendendo? Que o próprio Deus fez. Quando o homem se afastou de Deus, pecou contra Deus, Deus falou assim, deu uma sentença para a serpente, deu uma sentença para a mulher, uma sentença para o homem. E Deus falou assim para a mulher: de ti nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Este um que nasceria da mulher era Jesus Cristo, o Senhor. Você pode glorificar Deus? Tanto é que esta profecia se cumpriu à risca
que vocês sabem a história que que Jesus nasceu não fruto de um relacionamento entre o homem e a mulher, do sexo masculino e feminino. A Bíblia diz que foi o Espírito Santo que desceu sobre Maria, a Bíblia diz desse jeito. E a virtude do Espírito Santo te cobrirá, e o que há de nascer de ti será chamado Salvador da humanidade. E Jesus veio, irmãos, e os anjos cantaram, e houve uma grande festa, irmãos. Mas um dia Jesus subiu na cruz do Calvário. E lá na cruz, ele pagou este penoso preço para deixar nós também satisfeitos. Deixou Deus satisfeito, deixou nós satisfeitos. Você pode glorificar a Deus? Tem até um hino que fala, estou satisfeito com Cristo. Eu não vou cantar porque senão vai dar problema. Estou satisfeito com Cristo. Você está satisfeito com Jesus? Irmãos, sabia que todos aqueles que recebem a Cristo nunca ficarão insatisfeitos. Porque Jesus sempre tem algo a mais para dar para nós. Jesus sempre tem coisas melhores para dar para nós. Jesus sempre conserta os nossos erros. Hoje nós estamos falando dessa palavra. Na verdade, a palavra de Deus confronta com cada coração nosso. Não é verdade? Tá? Então, a palavra do Senhor, ela sempre tem algo para nos abençoar. Tá? Então, se você tem Jesus, saiba de uma coisa, você está feito. Amém? Esse amém foi baixo, viu? Amém? Você está feito, você está bonito, você está, olha, no lugar certo, você recebe as bênçãos de Deus, você está debaixo da mão poderosa do Senhor. Quando você sai de casa pela manhã, fala, não, eu vou em nome de Jesus. Jesus é que vai me dar vitória, está entendendo? O Senhor está comigo. E você vai incentivado, você vai animado, sabe por quê? Jesus é o nosso ânimo, mesmo no meio do mar. Jesus falou para aqueles discípulos, tende bom ânimo, sou eu, não temas, vá em frente. Jesus sempre tem uma palavra de ânimo para nós, irmão, para você e para mim. Amém, queridos? Então, olha só que maravilha é nós pertencermos ao Senhor. É interessante, irmãos, que a Bíblia fala assim, ó, sobre ele caiu a iniquidade de nós todos. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele carregando em si mesmo os nossos pecados. Tem uma hora que Paulo fala assim, ó, ele nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele fez tudo por nós. E o apóstolo Paulo fica tão alegre, tão feliz. No capítulo 11, no últimos versículos de Romanos, ele fala assim, ó, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Vamos recitar mais forte esse versículo? Vamos lá? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a honra, a glória para sempre. Amém! Glória a Deus! Ele! É ele! Somente ele! Oh, irmãos, eu fico tão feliz quando a gente lê a Bíblia, os homens de Deus, os servos de Deus, falando assim, e como ele é, nós o veremos. Você pode glorificar a Deus? Você crê que você vai ver o rosto de Jesus um dia? Um dia você vai ver o rosto do nosso Cristo, que nós estamos pregando, que nós estamos anunciando, que nós estamos falando. Um dia nós estaremos lá e vamos dizer, Senhor, eu estou aqui, é pela tua imensa graça. É pelo teu grande amor. Mérito eu não tenho, mas o Senhor me comprou lá naquela cruz. Você pode glorificar o Senhor? Hebreus capítulo de número 1, versículo de número 1 ao 5, por favor, põe na tela para nós. Viu como está rápido, irmão? Eu falei para vocês, os homens estão se convertendo. Vamos ler lá, irmãos, vamos lá? Ó, havendo Deus, todos nós juntos, havendo Deus antigamente falado, muitas vezes,
e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, a qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Feito tanto mais excelente do que os anjos, porquanto herdou o mais excelente nome do que eles. Olha só, porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, e ele me será por filho. Amém, irmão, só até aí. Você pode glorificar a Deus? Irmãos, a Bíblia fala assim que Deus, Ele ficou satisfeito de ver o seu Filho na cruz do Calvário. Mas agora aqui em Hebreus está dizendo assim, que Ele, havendo feito a purificação dos pecados, Deus não chamou o arcanjo Miguel, não chamou o anjo Gabriel para sentar-se à direita dele, mas falou assim, meu filho, assenta-te à minha direita. Você pode glorificar a Deus, irmão? E Paulo fala lá em Filipenses, pelo que Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu um nome que está acima de todo nome, ao qual todo joelho se dobrará perante Jesus e dirá que Ele é Senhor. Fala comigo, Senhor. Mais forte, Senhor, para a glória de Deus Pai. Oh, aleluia, irmãos, glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus, pode dar uma salva de palmas ao nosso Senhor. Ele é vitorioso. Aleluia. Ele não ficou na cruz. E é interessante, irmãos, que o escritor aos Hebreus, ele relaciona muito o Antigo Testamento com o Novo. E ele fala diversas vezes sobre o assentou-se à destra da majestade nas alturas. Tá? A gente entende, irmãos, que quando Jesus ele adentrou aos céus, ele entrou no Santo dos Santos, no lugar mais íntimo com Deus, está entendendo? No Santo dos Santos. Por isso que aí o escritor aos Hebreus, ele fala assim que, como ele penetrou nos céus, a nossa herança, a nossa esperança, é como se ele fosse uma âncora que está segurando nós. Ele já adentrou o céu e agora esta âncora está segurando toda a sua igreja para que um dia também esteja ao lado dele. Você pode glorificar a Deus? Mas é tão interessante, irmãos, porque nós aguardamos a vinda do Senhor, nós o veremos como Ele é, mas só que neste tempo, nesta hora, neste dia, nós temos uma graça tão maravilhosa que Deus deu a nós. Sabe qual que é? Temos o livre acesso até Deus. Você já pensou esse negócio? Olha, que coisa maravilhosa. Temos o quê? O livre acesso a Deus. No Antigo Testamento, a pessoa ia orar e falava assim, Deus, bem forte, gritando. No Novo Testamento, não. Deus já está presente. O Espírito Santo já mora dentro de você. Por isso que o escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19, 20, parece, fala assim, olha, tendo, pois, ousadia ou intrepidez para entrar no santuário, está lá, ó, pelo quê? Sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, está lá, olha, que nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, olha só, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, ó, cheguemo-nos com o quê? Verdadeiro coração e com inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa.
desculpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Aleluia, glória a Deus. Então, gente, você percebe assim que nós temos esta graça de Deus tão maravilhosa, entendeu? É por isso que a paz de Deus, ela flui do nosso coração, a fé, entendeu? É por isso, porque nós temos esse acesso até Deus. Eu imagino quando Jesus estava lá na cruz do Calvário, não é isso? Estava lá pregado na cruz. E a Bíblia diz desse jeito, quando eles deram vinagre para Jesus beber no lugar de água, ele gritou assim, está consumado. E a Bíblia diz lá em São Mateus, capítulo 27, 51, que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O véu separava o santo do lugar santíssimo, do lugar santo, tá? Então, irmãos, você percebe que isso simboliza que agora não é só o sacerdote que entra uma vez por ano. Ele está 24 horas à nossa disposição. Você pode glorificar a Deus? Para você entrar na presença dEle. Para você falar com Ele. Não precisa marcar hora, tá bom? Este acesso, irmãos, traz para nós muita paz, muita confiança. E saiba de uma coisa, as respostas de oração Ele está sempre pronto a nos dar. E a Bíblia diz que Ele vive para interceder por nós, tá? Ele intercede por você, intercede por nós. Ele está como um sumo sacerdote que entrou no Santo dos Santos, não sem sangue, mas com o seu próprio sangue, com o seu próprio sacrifício. Uma vez por todas para salvar toda a humanidade que o receberem como Senhor e Salvador da sua vida. E nesta noite, você que está aqui, nós estamos falando a palavra de Deus, e se você crê que ela pode salvar a sua vida, a sua alma, você deve sim receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. A melhor coisa que você pode fazer, porque Jesus disse assim, olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nesta noite você pode trocar o teu jugo pesado por um jugo suave, que é Jesus Cristo nosso Senhor. Você pode glorificar a Deus? E dá até para dar mais uma salvinha de palma também, viu, irmão? Amém? Glória a Deus! Glória a Deus. Irmãos, vamos cantar um hino? Vamos nos colocar em pé? Vamos cantar um hino 15 da harpa, é um hino muito conhecido. E eu convidei o meu irmão, eu esqueço o nome desse abençoado. Ah, é? Neto. Vamos lá, Neto, então. Hino 15. Põe na tela para nós, irmãos, por favor, porque senão eu não vou lembrar a letra, viu? Vamos lá? Com cego eu andei. Vamos lá então. Oh, com cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz.
foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Olha só, irmãos. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, agora me alegro sua luz. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Amém, irmãos? Chegaram para Billy Graham, perguntaram: qual o maior acontecimento que aconteceu durante toda a humanidade? Billy Graham falou: o maior acontecimento não foi o homem sair da terra e subir ao céu até e pisar na lua. Este não foi o maior acontecimento. Então, qual foi o maior acontecimento, Billy Graham? Billy Graham respondeu: o maior acontecimento de todos os tempos foi Deus sair do céu e pisar na terra. Você pode glorificar Deus? Ele desceu à terra para ser meu Salvador. Aleluia. E tem um outro hino, não vou cantar não, pode ficar tranquilo que nós vamos... É o hino 205 do cantor cristão. Ele fala assim: olha, ó minha alma, sem demora, ergue-te para entoar os louvores do teu Cristo e seu nome proclamar, celebrar, para remir-te, sua vida ele quis dar. Aí tem outra história que fala assim: ó, minha condição tão triste, conheceu meu Salvador, que do céu desceu à terra para ser meu Redentor. Aí ele levanta a mão e fala assim: olha, ó quão grande é o amor do meu Senhor. Você pode glorificar a Deus, irmão? Aleluia, glória a Deus. Olha só. Presta atenção. Nesta noite nós falamos de um Cristo que morreu lá na cruz do Calvário por todos nós. Talvez você esteja aqui hoje e nunca confessou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Nunca disse sim para Jesus. Mas esta é uma noite de salvação para a tua vida. Amém? Quem tiver assim pode levantar a mão bem alto que nós vamos orar por você. Glória a Deus. Aleluia. Tem uma alma. Alguém mais? Levante a sua mão para Deus. Levante a sua mão para Jesus. Levante a sua mão, glória a Deus, a nossa irmã, aleluia, Deus abençoe, aleluia. Tem mais alguém? Aleluia, glória a Deus, mais uma vida, aleluia. Esta noite é noite de salvação, é noite que Jesus quer salvar você, quer te livrar você do mal. E eu gostaria que essas pessoas que levantaram a mão venham aqui à frente, toma a tua fé e venha aqui à frente, enquanto nós vamos cantar mais uma vez, tá? Foi na cruz,
onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Aleluia. Vem, meu irmão, vem. Venha. Mas também eu vou fazer mais uma pergunta. Nós já estamos aqui, estamos atrasados já, mas dá tempo. Tem alguém também que já recebeu a Cristo, mas se afastou dos caminhos do Senhor? O teu Jesus está aqui, glória a Deus. Vem aqui, minha filha, vem aqui na frente. O teu Jesus está aqui para receber você novamente de braços abertos. Tem alguém assim? Vem, glória a Deus. Aleluia. Tem alguém? Venha. Venha rápido. Glória a Deus. Não tem ninguém nessas condições? Então nós vamos orar por esses irmãos aqui agora. Vocês vão repetir as palavras que eu disser para vocês, tá bom? Fala, Senhor Jesus, eu recebo o Senhor como meu Salvador. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados. Senhor, me dá coragem para seguir o Senhor e para servir ao Senhor durante todos os dias da minha vida. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas aí, irmãos, para esse irmão. Deus abençoe, viu? Deus abençoe, meu irmão.